Vamos lá? Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal Libertos em Cristo. E neste vídeo, como você já deve ter visto na capa, vou falar sobre desigrejado, igreja, cultos online, congregar online. Vamos falar de todos esses assuntos nesse vídeo e espero que isso traga bastante esclarecimento para todas as pessoas. Por quê? Da onde que veio esta minha ideia? Essa minha ideia veio de vários vídeos que eu já vi sobre que dizem respeito a esse tema. Então, vários canais falando sobre você precisa de ir para a igreja. Não, você não precisa de ir para a igreja. Você pode congregar no culto online, ou pode congregar na igreja online e não sei o que lá. E também eu vi um debate muito interessante. Eu já tinha assistido esse debate aí, um debate onde dois pastores, o pastor Samuel Santana o pastor Tiago Santana e o pastor Samuel Coelho, no dia 26/9 disso daí do ano passado, eles debateram sobre esse assunto, né? Posso congregar numa igreja somente vendo culto online? Eu achei legal esse debate também, eu acho que é por conta do debate acalorado sobre esse tema, apareceu aqui na minha timeline do YouTube, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema, só que é o seguinte, eu preciso te avisar, assista este vídeo até o final. Por quê? Porque aqui eu vou fundamentar o que eu estou defendendo, tá certo? Se você pegar só um pedaço, você terá um pedaço da informação e de repente não entenderá aquilo que eu defendo. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever, dar like, curta, compartilhe, seja membro do canal, porque isso ajuda bastante a nossa mensagem a chegar a muito mais pessoas, e compartilhe com seus amigos, com tudo aí, conhecido, inimigos também, não tem problema nenhum, tá certo? O importante é que essa mensagem chegue às pessoas, beleza? Bom, então vamos para o nosso assunto de hoje. Eu vou dividir esse assunto em 4 assuntos, tá certo? Em 4 subtemas. O primeiro subtema vai ser o que é a igreja? Depois eu vou falar, a Bíblia fala da necessidade de reuniões presenciais. Depois eu vou falar igreja online, vou falar do tema sobre igreja online. E por último, faço um resumo e dou aí meu veredicto final, tá certo? Então vamos começar. Bom, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: o que é uma igreja, né? O que é uma igreja? Bom, igreja, quando nós vemos o Novo Testamento, nós temos 2 referências de igreja na Bíblia, tá certo? Primeiro, o corpo místico de Cristo. Então, isso tem um monte de texto bíblico, tá certo? Eu vou falar aqui alguns textos que são mais importantes, citarei. O que não for mais importante, deixo qualquer dúvida que vocês tenham, botem aí nos comentários. De repente, eu faço até uma live com muito mais tempo, respondendo ponto a ponto tal sobre esse assunto. Mas eu acho que aqui vai ficar um entendimento bem completo. Então, o que é a igreja? Então, no Novo Testamento, a gente vê esses 2 conceitos de igreja. Primeiro, corpo místico de Cristo, ou seja, todas as pessoas que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador fazem parte da igreja, deste corpo místico. Esse corpo místico não é uma denominação religiosa, não é a batista de não sei lá quanto, a presbiteriana dos confins do Jeca, a Assembleia de Deus lá do Piripioró, lá, não tem nada a ver com isso. Na verdade, é todas as pessoas que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou seja, são regenerados pela fé em Cristo, fazem parte desse grande corpo místico chamado igreja. Outro conceito também muito claro nas Escrituras é o conceito de igreja local. Então, quando você tem uma comunidade de pessoas salvas, uma comunidade de cristãos, a esta comunidade se denomina igreja. Então, a gente vai ter várias comunidades. Inclusive, você pode pegar na Bíblia, aí você abrir a sua Bíblia, você verá que existe, por exemplo, a carta à igreja da Tessalônica, a carta à igreja dos Efésios, Então, a Tessalônica, você tinha lá um grupo de irmãos lá que se reunia na Tessalônica, um grupo de irmãos que se reunia em Éfeso, e aí isso denomina-se igreja. Então, igreja é prédio? Não é prédio, tá certo? Igreja é uma instituição? Não é uma instituição. Pode ser, uma instituição pode ser uma igreja? Pode ser uma igreja, por exemplo. Você tem a Igreja Batista Igreja Batista da Moca. Então você vai ter lá um povinho lá que se reúne em nome do Senhor. Tem uma instituição, é uma instituição ali, tem uma placa, tem tudo. É uma igreja também. Por quê? É por conta da placa? Não.
É por conta do prédio? Não, é por conta das pessoas que se reúnem naquele local. Então a Bíblia, ela não diz que é errado você institucionalizar, ela não diz que é errado você ter uma placa, ela também não diz que é errado você não ter uma placa e você não ter um CNPJ, entendeu? Então a Bíblia, ela diz que a reunião do povo é este negócio chamado igreja, tá certo? Inclusive, nisso nós podemos ver, tem até uma citação de Paulo em algumas passagens que diz assim: eu fui perseguidor da igreja. Então, Paulo, quando perseguiu a igreja, ele perseguiu um prédio, ele saiu correndo atrás de um prédio que ficava em Roma? Não, de jeito nenhum, ele perseguia as pessoas. Então, isso daí está em. Eu tenho uma citação de Filipenses 3,6 que diz: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, tá. Então, beleza. A gente já entendeu aqui que igreja não é necessariamente uma instituição. Uma instituição pode ser uma igreja, sim, mas a instituição pode ser várias outras coisas que não uma igreja. Entendendo isso, qual a próxima pergunta que a gente tem? É o seguinte: é necessário institucionalizar? Ou seja, é necessário eu ter um CNPJ, é necessário eu ter ali uma formalização quanto às autoridades, botar uma placa, a igreja fulano de tal, é necessário isso? Não, desde que a resposta assim clara é não, desde que esse é o ponto importante que eu queria que vocês prestassem muita atenção, desde que os elementos culticos estejam presentes naquela reunião a qual se denomina igreja, tá certo? Esses elementos culticos eu vou falar um pouquinho mais para frente quando estivermos falando sobre igrejas online. Então agora a gente vai para o segundo tópico, que é: a Bíblia fala da necessidade de reuniões presenciais? E a resposta para isso é um sonoro sim! A Bíblia fala da necessidade de reuniões presenciais, tá certo? Existem um monte de textos que tratam disso, daí um monte, porque, para começar, o próprio nosso raciocínio lógico já nos leva a concluir que na época não tinha internet, então não tinha cultos online, então, portanto, todas as reuniões eram presenciais. Inclusive você pode pegar o histórico dos cristãos que se reuniam em catacumbas, se reuniam em cemitério, eles se reuniam, eles se ajuntavam como igreja. Então existe uma infinidade de textos bíblicos que falam sobre essa questão, então isso daí não tem problema. Existem alguns textos, por exemplo, eu tenho um texto lá que Paulo fala assim, que não estou presente convosco, tal, mas estou em espírito, não sei o que lá. Aquilo ali você tem que pensar muito bem antes de usar esse texto. Por quê? Porque, primeiro, Paulo estava escrevendo uma igreja que se reunia fisicamente. Ele está dizendo, apesar de eu não estar aí fisicamente, em espírito estou convosco. Por quê? Porque Paulo era um apóstolo e ele estava escrevendo instruções para a igreja. Ele não se reunia com a igreja por carta, entendeu? Então isso daí é um texto que eu acho que não precisa nem explicar. Mas um texto que tem causado um certo problema, que eu vou trazer ele aqui com um pouco mais de detalhe, agora vai ser um momento um pouco mais técnico aqui do nosso vídeo. Se você não gosta desse momento, acelera aí, bota no 2.0 aí e passa, mas eu acho necessário colocar aqui no vídeo, tá bom? Mas não saia do vídeo, por quê? Porque você precisa assistir o resto para a gente poder concluir toda essa ideia que nós estamos fazendo. Eu vou compartilhar com vocês a Bíblia agora, que já está aparecendo agora na tela para vocês, então está aqui. Essa daqui, só para vocês saberem, é uma ferramenta que eu uso para fazer exegese bíblica, que é uma ferramenta muito bom. Como eu preparo estudos, então aqui eu tenho um monte de comentário bíblico, tenho o dicionário, tenho o dicionário Strong, né, que é um léxico de grego, por exemplo, de grego e de hebraico também. E fora isso daqui, eu tenho um monte de tradução da Bíblia aqui que eu uso para poder fazer compor os estudos bíblicos. Aliás, só lembrando para vocês, a gente tem sempre estudos aqui, eu até postei um ontem, ele já está, eu estou dizendo ontem porque eu estou gravando aqui, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui, hoje é quarta-feira, eu estou gravando esse vídeo na quarta e eu postei na terça, mas ele já, agora, se você está assistindo esse vídeo agora, ele já está disponível só para os membros do canal, tá certo? Então torne-se membro do canal e assista aí os nossos estudos. Bom, beleza. Por que eu estou trazendo esse texto aqui? Porque eu vi em alguns vídeos aí o pessoal fazendo uma
péssima exegese desta passagem bíblica aqui que eu queria concentrar um pouquinho. Por quê? Porque essa passagem bíblica é muito clara. Ela diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de algum. Antes façamos admoestações, e tanto quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Então, aqui é um texto muito claro em que diz que essa necessidade de estar congregado com os irmãos é algo que os apóstolos mandavam. O autor aos Hebreus escreveu recomendando isso para a igreja. Então, isso é uma recomendação bíblica. Porém, teve um vídeo que eu até queria colocar aqui, queria colocar para vocês e tal, para mostrar. É um videozinho na internet aí que o pessoal estava dizendo assim: cara leva esse texto para o grego e diz que no grego essa palavra que está aí é epissinagogue, esse epi significa reunião no alto. Isso é conversa, isso daqui. Primeiro, a gente vai fazer duas análises aqui muito rápidas, tá bom? Se vocês depois quiserem uma análise mais profunda, aí eu posso fazer numa live, de repente mostrar isso na live, porque no vídeo fica muito comprido, tá certo? Mas vamos lá. Vamos pegar o versículo 24, diz assim, ó: consideremo-nos também uns aos outros. Então a ideia que Paulo está dando aqui é justamente a ideia da reunião, a ideia aliás, esse é um dos elementos culticos, essa admoestação de uns aos outros, tanto a pessoa ajudando o outro a crescer, quanto ele mesmo ajudando, digamos assim, sendo ajudado a crescer na graça e no conhecimento. Isso daqui é um dos elementos culticos que a gente tem. Mas vamos lá. Consideremos-nos também uns aos outros, para que nos estimulamos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então você vê que a ideia do não deixemos de congregarmos, ela é atrelada à frase anterior, que é justamente essa questão de união, de estar junto, de um estimulando os outros a fazer boas obras, essa ideia de comunhão que tem na igreja. Só por aí já mataria qualquer análise que o pessoal fez. Mas já que o pessoal entrou no grego, a gente entrará no grego aqui também. Essa daqui, ó, é o mesmo verso. Que para vocês que não estão acostumados, isso daqui é meio estranho. Esse G aqui, esse negócio daqui é a palavra. Porque é o seguinte: todas as palavras gregas da Bíblia, nesta Bíblia que eu tenho, essas palavras estão vinculadas a um léxico strong, tá certo? Então eu consigo ver palavra a palavra. Eu tenho o texto grego completo aqui, mas se eu colocar na tela, para vocês vai ficar muito estranho. Ó, só para vocês verem. Esse é o texto grego completo aqui. Esse é o versículo no grego aqui. Vocês não vão entender nada. Então, beleza, eu vou colocar aqui no português, usando o strong, que aí a gente vê. Olha o que está dizendo aqui, ó. Olha só, e aqui, ó, prestem muita atenção, que olha só o que a pessoa fez para dizer que congregar-nos aqui não é congregar-nos, é outra coisa. Ele pegou assim, ó: não deixemos de congregar-nos. O congregarmos, qual que é a palavra grega que está aqui? É esta palavrinha aqui, ó, que vocês conseguem dar uma lida aqui embaixo. Eu vou dar uma aumentada aqui para vocês, que é essa palavra grega aqui, ó, episunagoge. Essa daqui é a palavra, episunagoge. Aqui é a transliteração dela para o português, para você ler. Porque se você não consegue ler grego, que é o que está aqui em cima, que é episunagoge, então ele diz assim: esta palavra episunagoge significa reunirmos com Cristo nos ares e não sei o que lá. Da onde que ele tirou isso? Eu vou mostrar para vocês da onde que veio isso. Olha aqui, ó. Ele vem aqui, ó, vamos fazer uma busca rápida por esta palavra no Novo Testamento. Olha só, ele vai achar aqui duas referências dessa palavra no Novo Testamento. Você vai achar em Hebreus 10, 25... e você vai achar em 2 Tessalonicenses 2:1. E olha o que está dizendo em 2 Tessalonicenses. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ou seja, a vinda e reunião. É daí que ele tirou essa ideia que o epi ali significa alguma coisa nos ares e a gente vai se encontrar com Ele. Conversa fiada. Inclusive no próprio, aqui ó, no próprio versículo que ele cita isso, ó, aqui ó, essa palavra G1909 no Strong, com, é exatamente o epi. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ler aí, ó. Deixa eu ver se está dando para ler. Eu acho que sim. Pronto.
Se eu colocar aqui em cima, ó, este com é exatamente a palavra epi em grego. Ele significa epi, não significa nada de reunião nos ares, coisa nenhuma, entendeu? A palavra que está aqui, epissunagoge, por que ele aqui ele está falando sobre reunião nos ares? Porque está falando da vinda do Senhor. É simplesmente isso. Então, o que dá esta ideia de reunião nos ares não é a palavra epissunagoge, é toda a frase que dá essa ideia. Mas assim, eu poderia aprofundar muito mais nessa análise aqui, mas eu vou ficar na análise do grego simplesmente dentro da frase para vocês verem como é ridícula essa análise. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui, ó, quer ver, Hebreu? Deixa eu ver. Não deixemos de congregar-nos. O grande problema é que o fulano que fez essa análise no grego, ele esqueceu que congregar-nos não é simplesmente a palavra epissunagoge, conforme está aqui, mas na verdade no grego, se você pegar no original, isto é uma frase, que é a junção de duas palavras, que é epissunagoge e a outra palavra realtou. Aqui é porque é o seguinte, se vocês lerem aí, ó, eu vou colocar aqui para vocês, se vocês lerem no português, você vai ler assim, ealtou, mas na verdade no grego, quando você tem aqui essa palavrinha solta, você pronuncia como um re, por isso que assim, realtou, tá certo? Então, na verdade, esta frase é epissunagoge realtou. Agora a minha pergunta é, o que é realtou? Realtou, ele é um pronome, aqui ó, reflexivo, tá certo? Ele é um pronome reflexivo. Então ele está fazendo o seguinte, ele está pegando o verbo epissunagoge e está aplicando um pronome reflexivo sobre o verbo epissunagoge. E o que isso se converte? Se converte no seguinte, porque epissunagoge nada mais é que reunião, tá certo? É que, assim, a minha vontade aqui era pegar tudo que fazer uma análise de tudo que é reunião na Bíblia, vocês vão ver que é exatamente isso, só muda a flexão do verbo. Essa palavra reunião na Bíblia, epissunagoge, ou epissunagoge, ou epissuna alguma coisa, que é o finalzinho do verbo, tem um monte de citação. Essa tradução aí que o pessoal fez, essa análise, é ridícula, entendeu? Mas eu não preciso chegar lá. Mas quando você pega o pronome reflexivo, ele quer dizer o quê? O pronome reflexivo quer dizer que o sujeito da oração, ele pratica uma ação sobre ele mesmo. Por isso é que está escrito assim, epissunagoge, realtou. Por quê? Epissunagoge, se reunir. Realtou, reunir-nos. Então, essa tradução aqui está perfeita. Congregar-nos, reunirmos. Então, essa frase ela pode ser traduzida como não deixemos de nos reunir, não deixemos de nos juntar, não deixemos de nos congregar, não interessa. Inclusive, vocês vão pegar em todas as traduções, ó, a tradução ARA, aqui, ó, não deixemos de congregarmos, como é costume de algum. Tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel. Não deixemos a nossa congregação. Aqui a ideia é que ele transformou a frase toda, não deixemos a nossa, ou seja, não deixemos de nos reunir, de nos juntar. Vamos lá pegar na tradução, deixa eu ver aqui, eu acho que é BJP. Eu nem sei qual que é essa daqui. Bíblia James, não, Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Não deixemos as nossas assembleias, porque assembleia e congregação é a mesma coisa, tá certo? Vamos pegar a NVI. Aqui, ó, não deixemos de reunirmos como igreja, entendeu? E aí você pode citar, pode pegar todas as traduções aí. Isso daí é algo que é, assim, consenso, entendeu? Isso não tem a ver com que o pessoal costuma falar, isso daí é porque você está com o pensamento calvinista. Não, você pergunta para um arminiano, pergunta qualquer pessoa que tenha um conhecimento, assim, raso no grego, que ele vai te dizer que essa tradução, inclusive, eu não usei só a tradução do Strong, olha aqui, ó, aqui eu tenho um outro léxico, esse léxico grego-português, Wilber Greenrich e Friedrich Dunker, que eu peguei aqui na página,
Deixa eu ver, página 61, que eu vou colocar aqui, ó, tá até marcado aqui, ó, esse realtou aqui, que é o pronome possessivo, o pronome reflexivo que eu falei. Então, a tradução vai ser não deixemos de nos reunir. Então, assim, só para concluir esse tópico, existe uma infinidade de textos que diz isso, e quem nega isso, infelizmente, está negando as escrituras. Por quê? Porque as escrituras são muito claras nesse ponto. Agora é o seguinte, nós estamos em um mundo caído, tá certo? E por estarmos no mundo caído, nós temos um problema. Qual é o problema? Existem pessoas, e aliás, isso daí foi tratado muito legal nesse debate, que ela tem problema, ela não consegue estar junto de uma igreja local. Tá certo? Junto de uma igreja local, por qual motivo? Primeiro, pode ser que não tenha igreja na localidade que essa pessoa mora, isso pode acontecer. No Brasil, isso é raro, mas pode acontecer. Ou então, por algum motivo de força maior, sei lá, de repente, principalmente quem vem no contexto de seita, né? De repente a pessoa é uma mulher que tem um marido, que o marido a proíbe e pode ter problemas mais graves e não sei o que lá. Neste caso, o meu conselho é conhecer algum irmão, algum pastor, algum irmão mais maduro na fé, para que a gente possa ter um aconselhamento caso a caso. Alguma pessoa que tenha liderança em igrejas, porque é a pessoa que tem experiência para lidar com esses assuntos. Por quê? Porque nesses assuntos não tem como eu fazer um vídeo, botar na internet e dizer, para todos os casos siga essa regra. Não dá, porque caso a caso, eu já tive, assim mesmo, eu não sendo pastor de uma igreja, eu já tive, assim, muitos casos de pessoas me procurando e perguntando, aqui na minha região não tem. Rapaz, não tem mesmo? Não tem, realmente não tinha. Ou assim, eu tenho um problema assim, assim, assado. E aí cada caso é um caso, tá certo? Mas nestes casos é o que a gente vai dar a introdução do nosso terceiro assunto, que é igrejas online, tá certo? Então, igrejas online, ou digamos, estar reunido como, digamos, reunir-se como igreja de maneira online, de maneira distante, é algo que, pela reflexão que eu já fiz nos 2 tópicos passados, em que a Bíblia ela mostra a necessidade de igreja e mostra a necessidade de estarmos juntos, é algo que só pode acontecer, ou seja, e aqui eu vou explicar de maneira bem pontual, ou seja, a pessoa que quer se reunir unicamente pelo sistema online, porque é esse que é o ponto, unicamente pelo sistema online, então esse caso é só para acontecer em contingências. Por quê? Reunir online, tem vezes que na própria igreja que eu vou, e não dá tempo de ir no culto, por um motivo, eu acabo assistindo o culto online, estou me reunindo online. Então, isso assim, acontece na nossa vida cotidiana, mas eu tenho a vida de igreja, conheço meus irmãos, a gente está junto. Então, mas a pessoa decidir estar unicamente online, isso daí se você tomar essa decisão, eu quero porque eu quero, tem igrejas boas aqui perto de casa, mas eu não quero ir. Você é casado, não sei o que lá, sua esposa não é contra, seu marido não é contra, mas mesmo assim você não quer. Aí você está errado perante a palavra de Deus. Mas se é um caso de contingência, dos males o menor. Então não há problema de você se reunir online até que esses outros problemas eles vão sendo resolvidos, vão sendo administrados. Então a igreja online, pelo que eu entendo e pelo que eu vi, é somente em casos de contingência, em casos fora da normalidade. E aqui eu vou abrir um parênteses. O que significa igreja saudável ou igreja minimamente saudável? Porque quando a gente fala de reunir como igreja, você tem que também tomar cuidado aonde você se reúne. Não adianta você se reunir numa seita, porque você não está se reunindo como igreja. Então, assim, eu já tenho vídeo, inclusive no meu canal, vídeos antigos em que algumas pessoas me perguntaram, e aí, como é que eu faço para identificar uma igreja? Bom, eu considero uma igreja minimamente saudável a igreja que obedece os 5 solas da Reforma Protestante.
E são eles: sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo Glória. São esses os 5 solas. Se você sabe, e aliás, se você não sabe, eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso também. É muito importante que você entenda esses 5 solas, porque, aliás, eu vou fazer um vídeo aqui, já vou deixar um spoiler, sobre um dos solas, que é o sola Scriptura. Talvez eu faça até dos 5, mas eu vou começar por sola Scriptura, porque tem um monte de gente achando que sola Scriptura é uma coisa e sola Scriptura é outra, tá certo? E sola Scriptura... Então, se você entende bem esses conceitos, para mim, qualquer igreja que esteja enquadrada dentro dos 5 solas da Reforma Protestante é uma igreja saudável. Ah, essa igreja é de confissão arminiana, essa igreja é de confissão, sei lá, wesleyana, essa igreja de confissão calvinista. Assim, para mim isso é secundário. Eu já fiz um monte de vídeo no canal aqui, eu tenho a minha posição teológica, mas assim, para você reunir-se como igreja, se é uma igreja que realmente aplica os 5 solas da Reforma, é uma igreja saudável, é uma igreja onde você pode até ter discordâncias pontuais quanto a uma doutrina, outra coisa ali, ou uma doutrina, modo de dizer assim, um entendimento teológico, outro entendimento teológico ali, mas de base, a base vai ser boa e com certeza os irmãos terão muito ali para te ajudar e você ajudá-los também. Então, isso daí é muito melhor do que você ficar em casa e coisa e tal e querendo aprender simplesmente em casa. Então, isso daí seria legal. Então, isso que eu defino uma igreja minimamente saudável. Eu gosto de pontuar isso daqui para que ninguém distorça as coisas que eu falo, tá certo? E essa posição minha é uma posição de muito tempo, não é uma posição de agora, não. Aliás, minha posição sempre foi essa, entendeu? Nunca mudou. Então, é o seguinte, então, essa ideia de congregar de maneira online, é para acontecer só se, primeiro, em complemento à vida de igreja que você tem, ou então numa contingência em que realmente a pessoa não consegue ter vida de igreja por algum motivo grave, algum motivo de força maior, tá certo? Então, só que é o seguinte, o porquê que eu acho que a igreja online ela não pode substituir uma igreja presencial, uma igreja física. Ela não pode, não consegue substituir. Porque é o seguinte, para você dizer eu participo de uma igreja, você precisa que os elementos culticos, ou seja, aqueles elementos em que a Bíblia atribui a reunião da comunidade, eles estejam sendo praticados ali. Quais são eles? Vou dar alguns exemplos aqui. De novo, existe uma matéria na teologia que chama eclesiologia. É uma matéria inteirinha sobre isso. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui. Se faltar alguma coisa, vocês podem me perguntar e tal, a gente vai acrescentando. Mas eu vou fazer um pequeno resumo. Qual é esse resumo? Primeiro, exposição da palavra de Deus. Isso é necessário. Uma exposição fiel da palavra de Deus. Então, isso é um elemento que faz parte desta reunião do corpo de Cristo. Isso dá para fazer de maneira online? Dá. Esse daí é um dos elementos que tanto faz online quanto presencial, dá para fazer. Qual é o problema? Se é uma igreja ou uma reunião 100% online, tem um certo problema. Qual é o problema? Que como o pastor, o líder daquela reunião online, se tiver um líder, ele não tem convivência e comunhão com os demais irmãos, talvez fique difícil para ele fazer sermões, pregações direcionadas às necessidades que apresentam aquela comunidade, porque toda igreja é diferente. A igreja é uma reunião de pessoas. Então, a igreja que se reúne no bairro X, ela é diferente da igreja que se reúne no bairro Y. São necessidades diferentes, são perguntas diferentes. Então, esse elemento de comunhão, ele não só enriquece a comunidade, como enriquece a liderança, inclusive, para que a transmissão desse conhecimento,
desse pastoreio ela seja melhorada. Então, para mim, é uma coisa que é atrelada à outra, entendeu? E aqui eu digo por experiência. Aqui, quem está no canal há mais tempo sabe que esses estudos bíblicos que a gente fazia eram estudos bíblicos que era feito via Google Meeting, em que os irmãos estavam ali. Então eu sei a limitação que tem. Dá para transmitir conhecimento? Dá para ajudar os irmãos? Dá. É 100%? Não é. Não tem como negar isso daí. Mas beleza. Um outro elemento cultico, cânticos. Então você está cantando a Deus, louvando a Deus. Esse é um elemento da junção dos irmãos. Dá para fazer online? Dá também. Esse daí é um elemento que passa tranquilo. Agora, um outro elemento cultico também e aí vai depender da instituição. Algumas instituições chamam de sacramentos, outras instituições chamam de mandamentos. Eu chamo de mandamentos por razões teológicas, mas a ceia dá para fazer online? É esquisito. E assim, eu, sinceramente, pode ser de repente um preconceito meu, mas é esquisito. Por quê? A ceia, se você for analisar a origem da palavra ceia era um jantar, era partilhar alimentos com o seu irmão. Isso não era feito à distância. Entendeu? A ideia do partilhar não estava no elemento que você comia, estava exatamente na comunhão com os irmãos. E aliás, quando se ora na ceia, o pão não é a comunhão do corpo de Cristo, é essa a ideia. A ideia de comunhão é estar junto, é comungar. Essa é a ideia de comunhão. É que muita gente tem na cabeça que ideia de comunhão é todo mundo sentadinho um do lado do outro e quieto. Não, a ideia de comunhão é comungar, é estar no mesmo sentimento. Entendeu? Então, assim, analisando essa questão da ceia, eu acho esquisito. Daria para cada pessoa pegar um pãozinho, ou um vinho, ou um suco de uva na sua casa e fazer aquele ritual. Mas, de novo, é um ritual esquisito e, na minha opinião, fica esvaziado. Batismo. Dá para fazer batismo online? Na minha opinião, não. Entendeu? Biblicamente, a não ser que alguém me prove o contrário, mas eu não vejo como fazer batismo online. Então, de novo, se a igreja se reúne somente online, é impossível de fazer batismo. O batismo precisa ser feito, a pessoa, o ministrante do batismo precisa ser um irmão, e isso precisa ser feito entre irmãos, tá certo? Não que, biblicamente falando, não tem necessidade de somente o pastor batizar. Isso daí não tem base bíblica para isso. Na verdade, quando você tem uma comunidade, aquela comunidade decide do jeito que vai fazer, mas o fato é que precisam de que um irmão te batize. Então você precisa ser batizado por alguém, né? Tá certo? Então, batismo, por exemplo, é um elemento que não dá. E outro elemento que eu acho muito importante. Vocês podem pegar depois lá a passagem de Colossenses 3,16, em que ele diz, por exemplo, admoestai uns aos outros. Eu peguei só um exemplo, mas tem um monte de outra passagem. Aconselhai uns aos outros, admoestai uns aos outros. Essa ideia do uns aos outros, entendeu? É exatamente o elemento de comunhão. Todo mundo sabe disso. Quando você está ali num culto da igreja, que você chega um pouco mais cedo, você está ali, os irmãos conversando, a irmã, rapaz, essa semana para mim foi assim, por causa daquilo. Você descobre os problemas, as necessidades dos irmãos, você descobre se eles estão passando por alguma dificuldade ou não. De repente você pode ajudar, de repente outra pessoa pode ajudar. Esse elemento de comunhão, praticamente, eu não vejo isso online. É muito difícil que isso aconteça online. Tem gente que diz que consegue, então faça. Mas eu não vejo isso como cabível. E um outro elemento cultico que é o serviço mútuo. Também não consegue completamente, porque se vocês depois pegarem, fazer uma análise, eu não vou fazer isso aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, uma análise sobre os dons e tal, você vai ver que os dons, eles são serviços ali que são dispensados pelo Espírito Santo à igreja para justamente um ajudar o outro. Então esta união é necessária. Existe, por exemplo, um dos dons, dom de mestre. Isso daí dá para fazer online? O dom de mestre, eu até digo, beleza, tudo bem. Você está ensinando para a pessoa online, de novo, com a falta da comunhão, do elemento comunhão, esse ensino fica um pouco deficiente, porque você não está na vida cotidiana da igreja.
tá certo? Mas assim, daria para fazer. Mas existem muitos outros dons que não dá, você precisa de convivência, entendeu? Então, essa ideia de que igreja é só você chegar lá no domingo, sentar, ouvir uma pregação, levantar e ir embora, essa é uma ideia que não é bíblica de igreja. Igreja é comunidade, é estar junto, é vida em comunidade, é conhecer os irmãos, é ir na casa dos irmãos. Isso é vida de comunidade. Isso daí é muito importante para uma igreja, tá certo? Então, eu acho que eu já comentei tudo. Agora nós vamos para o nosso quarto tópico, que é exatamente o resumo final, tá certo? Então, resumindo todas as coisas que eu falei, primeiro ponto. Precisamos estar numa igreja para a salvação da nossa alma? Não, você é salvo pela graça mediante fé. Só que estar congregado com os irmãos é uma ordenança bíblica. Biblicamente, a Bíblia, pelos apóstolos e inclusive pelo próprio Cristo, né? Se você pegar lá várias parábolas de Cristo, várias falas de Cristo falando dessa junção de comunhão e tal, pegar isso desde o Antigo Testamento, você vai ver que essa ideia de comunidade, comunhão, de estar congregado, de estar reunido, é uma ordenança bíblica. Então, apesar de você não é salvo por ir à igreja, entendeu? Você é salvo pela graça mediante fé, mas quem ama a Deus, quem ama obedecer a palavra de Deus, vai se esforçar para obedecer os seus mandamentos e suas ordenanças, e como isso é uma ordenança, beleza. Exceto por caso, digamos assim, por força maior, então igual eu falei, que aí tem que ser analisado caso a caso, aqui não tem como adivinhar o que você está passando na sua vida para dar um conselho geral, então teria que ser caso a caso, mas exceto por esses casos, a regra geral é que você deve estar em uma comunidade, não só indo lá assistir um culto, mas colaborando, ajudando, participando, cobrando, entendeu? Ensinando, isso daí é muito importante. Essa igreja precisa ser minimamente saudável, ou seja, 5 solas da reforma eu acho que define uma igreja saudável. A partir daí, aí é para quem quer se dedicar mais no estudo de teologia, aí você vai, e tal, essa igreja é tricotomista, dicotomista, tal, você acredita nisso, daquilo, beleza, aí você vai estar passando, mas como eu acredito que essa discussão, arminiano, calvinista, e não sei o que lá, o cara é wesleyano, isso daí é uma discussão que deve acontecer dentro de casa, ou seja, entre irmãos, como eu acredito nisso, então, se é irmão, acabou-se, entendeu? Mesmo que você tenha opiniões divergentes quanto a isso. Então, e por último, congregar online é apenas digamos assim, algo contingencial. É algo, se você não consegue, é melhor você congregar online do que simplesmente ficar olhando para o alto. Então, quer dizer, dá para fazer isso, entendeu? Então, para mim, esses daí são os pontos que eu queria destacar nesse vídeo, que eu achei importante para dar a minha contribuição sobre este assunto e mostrar algo que não é novidade, porque eu sempre defendi isso. Se vocês pegarem meus vídeos antigos, não tem nada de novidade. Eu sempre defendi tudo exatamente nesse mesmo ponto. E se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, faça aí nos comentários. Se tiver alguma coisa a acrescentar, faça nos comentários. Se tiver alguma coisa para falar, faça nos comentários. Mande esse vídeo para as demais pessoas. E nós nos vemos num próximo vídeo, numa próxima live. Que Deus abençoe a todos e até o próximo.